E agora, falando das faculdades, pessoal. Atualmente, a Universidade Nacional de Córdoba, eles entregam 15 faculdades, ou seja, 93 carreiras, muita coisa. Não temos somente, a gente não está falando somente da carreira de medicina, a gente está falando de outras carreiras, né? Um mar de possibilidades mesmo. Mas como que funciona essa Universidade Nacional de Córdoba? Eles têm 4 divisões, né? O que eles podem entregar para você estudar, que seria grado, seria licenciatura, pós-grado e tecnicaturas. Mas o que é cada um deles? O grado, pessoal, seria praticamente o que a gente conhece por graduação, tá? A gente está falando de carreiras com formação muito mais prolongada, né? Carreiras de aproximadamente 5 anos, 6, 7 anos, né? São realmente carreiras muito mais longas, né? Que tem muito teórico, né? Muito mais profundo. Agora, o que seria, no caso, a licenciatura? É um título acadêmico, tá? Mas você obtém esse título após terminar carreiras de aproximadamente de uns 3 anos, né? De mais de 3 anos, no caso. Então, se você se formou na universidade, sua carreira durou mais de 3 anos, você obtém o título de licenciatura. No caso, lá na Universidade Nacional de Córdoba, né? E tem um pós-grado, né? Que a gente não está falando somente da parte de graduação, né? Tem aquele pessoal que já estudou, né? E que eles querem ter a possibilidade de continuar com o estudo, né? Tem a pós-graduação. Então, o pós-grado para eles é o título acadêmico para especialização, mestrado, doutorado, né? Após finalizado o grado, que seria a graduação que a gente conhece atualmente, né? E o que são as tecnicaturas, né? É um grau universitário também, né? Mas ele é mais orientado para algo específico, uma área técnica, né? Então, a gente está falando de um tempo de duração muito menor que comparado com uma licenciatura, no caso, que a gente está falando de mais de 3 anos, né? E perfeito, entendi. Então, como que são as divisões lá na Universidade Nacional de Córdoba, né? Mas e essas 15 faculdades? Me conta um pouquinho dessas 15 faculdades. Eu vou contar para vocês, né? Começando com a primeira que eles se entregam, né? Que é a Faculdade de Ciências Médicas, né? Então, a gente está falando da carreira, né? Se você sempre sonhou em ser médico, né? É uma possibilidade maravilhosa, né, de vocês conhecerem lá a oportunidade de carreira que eles entregam. A faculdade é muito grande, muito linda. Vocês conseguem ver entrando na página mesmo da universidade, né? Você escolhe a carreira, no caso, que você tem interesse em conhecer e você consegue ver as possibilidades, se somente tem em Córdoba, tem outro campus também, mas é uma faculdade muito grande, muito linda, e que eles também têm a possibilidade além de ter ciências médicas, né, tem outras carreiras, tá? Então, assim, são 15 faculdades, mas dentro dessas faculdades, a gente tem as carreiras, tá? Então, nessa faculdade de ciências médicas, possivelmente não tem só medicina, tem outras carreiras também, que vocês podem ver mais detalhadamente quando entram no próprio site da universidade, tá? E realmente, são muitas, estamos falando de 93 carreiras, tá? Temos também, né, a Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Desenho, ou seja, se você realmente sempre amou de, por exemplo, planejar uma casa, né, começa com arquitetura e urbanismo, né, desenho de interiores, né, como que eu vou decorar essa casa, né,
Então, tem muitas possibilidades, né? E mesma coisa que eu falei no caso da Faculdade de Ciências Médicas, tá? Dentro dessa faculdade, talvez não tem somente a carreira de arquitetura e urbanismo e desenho, tá? Pode ter, talvez, a carreira de arquitetura e urbanismo, talvez a carreira só de desenho de interiores, né? Então, se você realmente sempre se interessou por essa carreira, entra lá, conheça lá a faculdade, porque as possibilidades de carreira que eles entregam essa faculdade também é muito variada, tá? Tem a faculdade de artes, gente. Faculdade de artes é uma coisa para mim surreal, né? Porque para mim não, eu que sou de exatas, é muito diferente. Não é uma coisa assim que talvez eu faria, mas eu acho muito, muito lindo. Porque quando você fala de faculdade de artes, pode ser até desenho, pode ser música, pode ser teatro, pode ser muita coisa, tá? E essa faculdade realmente que a Universidade Nacional de Córdoba oferece também, dentro dessa faculdade, não estamos só falando de arte. A arte é uma palavra muito geral, né? A gente está falando de várias outras carreiras, como eu acabei de dizer, como música, como teatro, né? Então, se essa sempre foi talvez sua aptidão, né? Algo que você sempre desejou, é muito interessante também, né, que a Universidade Nacional de Córdoba pode oferecer para você, né? Tem a Faculdade de Ciências Agropecuárias, gente, também muito interessante, né? Se seu interesse mais para a parte mais agro, né? Que aqui, principalmente no Brasil, está crescendo muito, tá? E também não falando somente do Brasil, né, gente? Só falando a nível internacional, tá? É uma carreira que está crescendo atualmente muito. Então, é muito procurado. Então, é interessante também essa carreira, né? A Faculdade de Ciências e Comunicação, pessoal. Atualmente, comunicação é tudo, né? Quando é uma diferença, assim, principalmente que eu vi no começo da pandemia, tudo, né? É que as redes sociais, por exemplo, elas começaram a se ter uma alta gigantesca, né? E a comunicação, né? Tanto a parte de, por exemplo, publicidade, jornalismo, né? Toda essa parte de comunicação, porque quando a gente fala de comunicação, é muita coisa, né? A gente não está falando de uma coisa específica, está falando de muitas áreas que no final você se entrega aquela comunicação, né? Tanto em redes sociais ou qualquer outra coisa, vídeo, etc, né? Tem muitas possibilidades, né? Então, é uma faculdade muito interessante que também está super em alta, tá? Temos a Faculdade de Ciências Econômicas, pessoal. Se vocês realmente gostam dessa área, a parte de exatas, né? Economia sempre é muito interessante, né? E além de, quando você estuda, por exemplo, ciências econômicas, tem muitas áreas que você pode seguir, né? Porque economia você tem em tudo, em toda empresa, seja qualquer coisa que você, qualquer área, na verdade, de empresa que você escolher, sempre vai ter, por exemplo, economia, contabilidade, etc, tá? Então, isso também é uma carreira que sempre está em procura, tá? Tem a Faculdade de Ciências Exatas, Físicas e Naturais. Olha, eu sou suspeita de falar, né? Eu sou totalmente exatas, né? Eu sou formada em engenharia aeronáutica, então eu já me apaixonei. Quando eu vi a faculdade de ciências exatas, eu achei incrível, achei muito legal. Então, por exemplo, ele junta, no caso, a carreira de física, por exemplo, com a carreira de exatas, né? Que pode ser matemática, etc, né? Então, não é só um campus que a gente está falando de uma carreira específica, assim como todas as outras, né? A gente está falando de muitas carreiras dentro desse campus. Então, se você realmente, por exemplo, sempre gostou de cálculo, de contas, né? De saber o porquê que está dando essa conta, o que posso
como que posso chegar nesse final assim? Essa faculdade é para você. Já tô te avisando. Tem a Faculdade de Ciências Químicas, pessoal. Químicas também é algo muito interessante, né? Porque química, quando você. Antigamente falava assim, nossa, é química, o que que o químico vai somente fazer uma coisa, não? Mas assim, químico, na verdade, a gente vê em todo lugar. Por exemplo, quando você vai fazer maquiagem, tem químico, por exemplo, fazendo toda ah, essa química por trás, né, para você chegar no resultado final, né? Farmácia, por exemplo, aqui de manipulação, que eu achei incrível. Aqui, por exemplo, eu não conhecia. Quando eu morei no Chile, né? Quando eu morava no Chile, porque eu sou do Chile, lá não tinha farmácia de manipulação. Então, vamos pensar assim, nossa, olha a possibilidade que vocês têm, por exemplo, se vocês decidem morar fora e abrir uma farmácia de manipulação. Tem química ali, pessoal, então, além de uma farmacêutica, tudo, né? Mas também tem química por trás disso, então é uma carreira muito interessante também. Faculdade de Ciências Sociais, pessoal. Por exemplo, eu também eu acho muito interessante, até, por exemplo, professores, né, de Ciências Sociais, né, se você talvez sempre desejou ensinar, né, Ciências Sociais, ou ensino básico, ensino médio, né, é uma coisa muito interessante também. E entra na faculdade, porque também não tem somente Ciências Sociais como carreira dentro dessa faculdade, tá, pessoal? Tem a faculdade de Direito, se foi sempre seu sonho estudar, ser advogado, né? É uma faculdade também super interessante, né? Porque quando a gente fala de direito, a gente também fala das próprias divisões dentro do direito, né? Direito penal, direito, por exemplo, trabalhista, né? Tem muita coisa mesmo. Então, assim, essa faculdade também é muito linda, muito grande. E entra lá para ver as carreiras e as possibilidades que você teria nessa faculdade, né? Faculdade de Filosofia e Humanidades. Pessoal, totalmente humanas que a gente fala, né? Uma faculdade muito interessante também, tá? Muito linda, muito grande e entra lá, vê as possibilidades, porque faculdade de Filosofia e Humanidades não é muito comum ver em todas, tá? Especificamente uma faculdade assim representando essa área. Então, se sempre foi seu sonho, entre e conheça as oportunidades de carreira dessa faculdade. Faculdade de Línguas, pessoal. Então, assim, por exemplo, nossa, eu quero estudar para trabalhar com empresas internacionais. Eu quero estudar, por exemplo, inglês com espanhol lá, né? Outras possibilidades também, porque, assim, estudo de línguas também muito procurado por várias empresas, tá? Quando você se especifica numa carreira especificamente, você é muito procurado por universidades, principalmente aquelas multinacionais, que eles esperam muito, né, no caso, além de ter seu idioma nativo, ter um além do seu. Então, essa é uma faculdade muito interessante também, uma oportunidade de crescer profissionalmente falando. A Faculdade de Matemática, Astronomia, Física e Computação, gente, muito interessante também. Ela é muito parecida com a Faculdade de Exatas, né? Mas nesse caso a gente está falando também de Astronomia e Computação, que se vocês perceberem, atualmente está muito em alta aquela parte de ciência de dados, por exemplo, talvez que você sempre gostou e desejou, por exemplo, ser programador. É uma coisa muito interessante e super em alta. Já assim, no âmbito do profissional, eu já fico já te falando que é uma excelente carreira, tá? Porque realmente tem muitas oportunidades de carreira na parte de, por exemplo, de programador. Se você sempre desejou e gostou, é uma oportunidade muito interessante. Faculdade de Odontologia, né? Se você sempre desejou ser dentista, né? É uma oportunidade também super interessante, né? A faculdade muito linda, muito grande.
Mas que nem eu falei com as outras faculdades, né? Entra lá, vê as oportunidades de carreira, porque não é somente essa carreira que tem. E também pode ter até tecnicaturas, né? A gente pode falar de técnicos, né? Talvez você deseja, além de fazer uma graduação, talvez fazer um técnico, né? Então, entra lá na faculdade, você vai ver aquelas oportunidades que você vai ter nessa faculdade. E por último, para finalizar a parte de faculdades, temos a faculdade de psicologia, né? Que também é um campus muito lindo, muito grande e tem muitas oportunidades, né? De graduação, de tecnicaturas, né? E se você sempre sonhou cursar aquela carreira de psicologia também, é muito interessante. E imagina fazer esse sonho realidade, né? No caso, fazendo um intercâmbio estudantil, fazendo em outra universidade. Então, é uma oportunidade muito legal. Então, entra lá na faculdade, vê as oportunidades de carreira que você pode ver e o que você espera, né, no caso dessa universidade, se é ou não é, se essa realmente... Porque tem aquelas 15 faculdades, né? Então, tem muita, muita, muita carreira que você talvez não esperava nem encontrar nessa universidade, mas ela pode te dar essa oportunidade de carreira, né, pessoal?